Eu não acredito nisso, nessa questão de tu botar e esquecer. Não acredito, mas não acredito mesmo. E até porque aqui é o Brasil. Se você falar... Sabe uma história engraçada? Teve uma vez que um cara falou pra mim assim, um amigo chegou pra mim, falou assim, Danilo, arrumei aqui uma oportunidade de investimento, você que fala de investimento, você vai gostar. A Selic tava 2% ao ano. Aí ele falou assim, ó, isso aqui, o risco baixo, paga 1% ao mês. Eu falei, é pirâmide. Ele falou assim, cara, mas tu nem esperou te falar aqui como é que é o processo, qual é o nome da empresa. Eu falei assim, paga 1% ao mês com risco baixo? Ele paga 1% ao mês com risco baixo. É pirâmide. Aí, recentemente, eu tava falando exatamente sobre Fiagro e sobre o quanto eles estavam pagando por mês. Então eu falei, você investe no Fiagro hoje, no mês seguinte você vai receber um dividendo que vai ser de 1,2%. E aí ele foi e me chamou e falou assim, Danilo, você não disse que um ativo que tivesse pouco risco com 1% era pirâmide? Agora você está falando de um que investe, que dá por mês 1,2, 1,5, isso também é pirâmide, então. E eu falei, não, cara, porque o cenário mudou. Naquela época a Selic era 2%, hoje a Selic é 13%. São questões diferentes. E por isso que eu tô falando, eu não acredito nessa questão de ser uma coisa que a gente bate o martelo hoje vai ser para 10 anos, principalmente porque a gente está no Brasil. E aí vem o segundo ponto da importância de entender fundamento. Porque para ele ele ficou ancorado nos percentuais. Quando eu falei para ele 1% é pirâmide, ele ficou com aquilo, 1% ao mês é pirâmide. Aí quando eu falei que o Fiagro estava distribuindo 1,5% ao mês, ele falou, isso deve ser pirâmide. Mas é porque o cenário mudou.